Eu vou pintar essa bandeja aqui, que já estava pintada com outras cores, já tinha uma pintura aqui por baixo. Talvez ela já passou por várias pinturas, por várias camadas de tinta. Mas eu vou agora repintar. Então eu estou desenhando aqui um hibisco. E estou riscando aqui mais ou menos aonde vão as pétalas para começar a pintar. Então assim, eu vou riscando, apagando, corrigindo até ficar do jeito que eu quero. Beleza. Eu vou começar a pintar então agora. Vou passar o palha e o verde pistache. Vou começar a pintar pelas partes que estão por baixo. Então, aqui são as pétalas, são 5 pétalas do hibisco. Eu coloquei 2 folhas aqui e vou então pintar o que sobrou, pintar o restante. Pintar o que a gente chama de espaço negativo, que é o fundo. Então, ó, sem segredo, vou passar a tinta aqui, pegar aqui no potinho. E vou manchar esse verde pistache com o palha. Então, primeiro estou passando aqui, ó, o verde pistache. Pegando aqui direto do potinho para a superfície. Aqui também, ó, vou pegar o palha direto do potinho e vou manchar. Aí continuo aqui manchando. Essa tinta seca muito rápido, então a gente precisa fazer os manchados na mesma hora, assim, a gente já passa e já vai manchando. Passa uma cor, já passa outra. Aqui, então, o sentido da pincelada que eu estou passando é para evitar de passar num sentido só corrido, assim. Então eu estou fazendo xizinhos, bolinhas, manchados assim de forma geral, ó. Bom, então toda essa região aqui eu vou deixar verde. Aí depois eu termino essa parte, vamos para frente aqui. Aqui nessa alça a mesma coisa. Ó, o ideal aqui seria ter começado pintando por baixo, pelo lado de cá. Mas como eu estou querendo mostrar a pintura, então eu vou deixar para terminar a parte do fundo depois. E vou finalizar, vou continuar aqui a parte da frente.
Depois eu volto e dou acabamento lá. Porque é bom a gente sempre começar pintando a parte de trás primeiro, porque se borrar na, na parte da frente, né, não estraga. Então agora se eu for pintar o fundo e borrar na parte da frente, depois que já está pronto, então aí é ruim. Então, ó, não tem muito segredo não, é só ir passando e fazendo manchadinhos assim. Eu gosto de deixar o verde sempre mais perto do desenho, deixar mais escuro. E aí eu vou puxando o palha mais para as pontas, para deixando mais claro, mais nas extremidades. Então, ó, aqui tem uma folha, né? Deixa eu ver o que é aqui, uma folha. Aí vou continuar aqui com o verde. Então aqui tudo vem com o verde, não com o palha. Então agora aqui nessa região, ó, do meio, eu venho com o palha. Aqui também tem uma folha. Eu vou marcar essa folha aqui. Ó, então eu deixo aqui mais palha, mais claro, e venho fazendo a mistura aqui, ó. Ó, aqui eu não mexo, eu deixo palha. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar vou limpando o pincel, ó, e vou colocar a palha aqui nessa beiradinha de cá. E aí eu não mexo mais, eu só vou mexer no meio. Só vou mexer aqui no meio, ó. Ali eu não volto mais. Eu espalhei aqui, ó, então ficou verde aqui na beirada e palha aqui no final, nas extremidades. Certo? Então, o fundo é isso daí. Deixa eu fazer do outro lado agora. Tá difícil aqui onde tem um lugar de pegar. Pronto, aqui. Ah, é só essa ponta aqui, ó, porque o restante é pétala. Não tá cabendo aqui. Então aqui verde. Verde pistache. Vem até aqui embaixo. E o palha. Eu começo passando aqui na extremidade e venho limpando o pincel, trazendo para cá. Certo? Ó, eu tô com um pincel comum, um pincel até velhinho. E vou fazendo os manchados com ele. Então eu vou lavar ele agora.
eu vou fazer as folhas agora com verde escuro. Então, vou tirar esse palha. Vou tampar as tintas aqui. Não, vou tirar o palha, porque eu vou continuar com o verde pistache. Esqueci de pintar aqui, nesse canto. Deixa eu ver se eu esqueci algum lugar. Só ficou faltando agora lá por baixo. Então depois eu faço por baixo. Tá, então agora eu vou lavar o pincel assim num copinho com água. Tirando o excesso. Não vou limpar muito bem porque eu vou continuar usando o verde. Então eu vou pegar o pano, vou limpar aqui. E vou pegar agora esse verde musgo, que ele é bem forte. Então eu vou passar esse verde musgo aqui, ó, contornando a região que é pétala. Então vou deixar bem escurinho aqui. Então estou pintando a folha. Estou pintando a folha e contornando a pétala. Ó, sempre que a gente pinta, a gente faz assim. Sempre o pincel tá pro lado da folha, ó. Eu estou pintando a folha, meu pincel tá aqui. Então eu não poderia fazer o contorno dessa forma aqui, ó. Porque aí eu borro nessa pétala aqui. Então o pincel tem que estar sempre dentro do que a gente está pintando, ó. Ele está sempre aqui dentro. Então, ó, por exemplo, do lado de cá, eu vou usar o verde, eu vou usar dentro da folha, ó. Vou fazer o contorno aqui, porque assim eu consigo empurrando a tinta, eu consigo ver onde que o pincel está entrando, ó. Então aqui, ó, eu venho para o lado da folha, estou em cima da folha, sempre eu vou pintar em cima da folha. Não, eu não venho fazer o contorno aqui, ó, assim, dessa forma. Né? Assim fica mais difícil, muito mais difícil. Então o pincel tem que ficar lá em cima da folha, ó, em cima da folha que eu estou pintando. Aqui é difícil porque é cheio de quinas e cantinhos. Mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir tudo com esse verde. Eu vou cobrir tudo com esse verde musgo. E vou deixar secar. Depois precisa fazer o cantinho lá daquela folha, mas eu vou deixar ela secar. Eu vou fazer as outras folhas agora, ó. Ó, então eu vou fazer o contorno aqui. Então o pincel sempre pro lado da pétala que eu tô pintando, da folha que eu tô pintando, ó. Vou fazer todo o contorno assim, ó, sempre com o pincel aqui virado para dentro. Aí eu consigo empurrar a tinta ali, ó. Eu consigo empurrar onde eu quero, ó. Ó, por isso que é legal a gente pintar o fundo primeiro. Porque aqui eu posso aumentar a pétala, a folha, o tanto que eu quiser.
por cima desse verde aqui do fundo, ó, eu posso ir aumentando. Então, se eu quiser encorpar ela um pouco mais, eu vou puxando até onde eu achar interessante, ó. Agora, aqui nessa folha que eu não pintei ainda, eu posso borrar. Não tem problema borrar, porque depois eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou avançar em cima dela na hora que eu for pintar ela. Essa daqui eu estou pintando primeiro porque ela está por baixo. Então, ó. Essa daqui está por baixo, eu posso pintar. Ela está por baixo da pétala. Só que ela está por cima do fundo. Deixa eu virar aqui. Precisa ir virando para poder achar a posição do pincel, ó. Então aqui eu vou com o pincel para o lado de dentro da folha. E aqui também, vou fazer o contorno por cima da cor do fundo. Deixa eu virar aqui e ver se... Aqui, ó, eu consigo também aumentar ela o tanto que eu quiser. E agora do lado de fora, a mesma coisa. Ixi. Isso, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o verde pistache e vou passar nessa região que eu não pintei, aqui nessa região do meio. Aqui, ó. Então, aqui no meio da folha, eu vou deixar um risco escuro. Como ela é muito irregular, eu vou passar essa cor aqui, vou esperar secar, vou para outra. Porque não dá para caprichar muito aqui agora, eu vou esperar secar para depois refazer. E eu gosto de trabalhar sempre assim, de dar uma demão com as cores, deixa secar e depois volta corrigindo, porque aí ela cobre melhor o fundo, ó, cobre melhor esses cantinhos assim que o pincel não pega tão bem. Então nem vou caprichar muito, só vou
espalhar as cores. Depois eu volto arrumando. Ótimo. Agora eu vou para outra folha. Deixa eu acender essa luz aqui. Bom, então aqui, como eu passei o verde musgo ali, então eu não poderia passar verde musgo de novo, senão vai misturar. Então eu já venho com o verde pistache aqui, ó, nesse contorno. Ó, percebe que eu avanço um pouquinho em cima da tinta que eu passei. Agora aqui eu já preciso passar o verde musgo, ó. E aí dá uma misturadinha aqui. Então eu vou fazendo esse jogo de cores. Eu vou colocando escuro onde dá para colocar escuro, claro onde dá para colocar claro. E sempre nos meios eu posso trocar com o claro. Agora, aqui o sentido da pincelada, a gente precisa entender que tem a nervura da folha e que ela vem sempre nesse sentido aqui, ó. Então agora eu estou mais preocupado em cobrir a superfície, né? Entrar tinta nos cantinhos e tudo. Mas já estou passando mais ou menos no sentido. Só que depois, na segunda demão, eu vou passar ela corrigindo e fazendo esse sentido aqui, ó. Porque é o sentido da nervura da folha, ó. Bom, aqui também eu venho com o verde escuro para fazer o contorno da pétala, que está embaixo aqui da pétala. Eu coloco um verde escuro. Depois, no final, na segunda demão, eu vou vir até com um verde mais escuro ainda. Tá, então aqui eu vou deixar secar. E vou para a lateral.
Faltou pintar do lado de cá agora. Bom, deixa eu ver. Então eu já pintei tudo que era de verde. Agora eu vou começar a pintar, enquanto vai secando a folha, eu vou começar a pintar as pétalas. Porque é bom ela estar bem sequinha para a gente voltar a repintar tudo. Então vou lavar o pincel aqui na água. Enxuguei no pano, tem que estar bem sequinho agora. E vou começar então passando um vermelho. Vou começar passando o vermelho aonde é a parte de baixo da pétala. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, é a parte de baixo da pétala. Depois, em cima desse vermelho, eu vou passar um vinho para marcar bem mais esse contorno aqui, ó. Então, aqui também é outra pétala. Aqui também é a parte de baixo. Então, olha, eu estou pintando essa pétala aqui, fazendo o contorno da pétala que está em cima, estou fazendo o contorno da parte de baixo. Então, eu venho passando o pincel aqui, contornando. E se eu borrar, eu borro nessa pétala aqui, ó. Ó. Aí o contorno fica bem marcado, que é isso que precisa. A gente precisa marcar o contorno dessa daqui e pro lado de cá a gente precisa puxar para não deixar marcado, ao contrário daquela ali. Ali tem uma divisa, tem um corte, tem uma emenda de pétala, né? Uma separação de pétala. Aqui não. Aqui eu vou pegar o laranja e passar, mas ele não pode estar muito marcado, ó. Então a mesma coisa do lado de cá. Essa pétala aqui, ó, ela tá essa daqui está em cima dessa, então eu faço o contorno pro lado de cá e venho limpando o pincel assim, puxando aqui, ó. Essa daqui é a mesma coisa, ela está em cima dessa. Então eu venho passando o contorno aqui, marcando ela e puxando aqui para baixo, ó. Ó, pegou um pouquinho do verde. Por isso que é bom fazer e esperar secar. O verde está bem grosso aqui. Vou ter que lavar o pincel. Bom, agora eu vou pegar o laranja e vou passar aqui nessa região do meio, ó. Vou evitar de chegar muito perto do contorno. Ó, não chego lá no contorno, venho limpando o pincel. Eu venho limpando o pincel aqui perto do contorno. Ó, não chego lá, vou limpando o pincel lá. Também não posso chegar perto desse verde aqui, senão vai borrar de novo. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Peguei a tinta, eu não vou lá na divisa, eu passo aqui no meio, espalho ela aqui no meio, ó.
Aí, com pouca tinta no pincel, eu venho puxando ela aqui, misturando com esse vermelho aqui, ó. E a mesma coisa aqui. Ó, eu passei a tinta nessa região aqui e vou espalhar ela para cá, sem chegar muito lá no contorno. Bom, isso é a primeira demão, depois eu vou voltar manchando novamente, para ela ficar mais vermelha, que ela está muito laranja. Mas assim, percebe que essa primeira demão, ela não cobre muito bem o fundo, ó, fica marcado. Então a gente passa, espera secar e depois passa de novo, já corrigindo os manchados, né? Bom, então aqui, ó, eu preciso colocar uma cor bem clara. Eu vou colocar um amarelo cádmio aqui, bem claro, para dar um contraste do vermelho. Porque quando a gente coloca o claro aqui, vai dar a impressão de que ela está bem em cima da outra, que está bem escura. Então eu venho com laranja tudo aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Eu começo passando laranja aqui. Aí quando o pincel tá com um pouquinho de tinta aqui, eu venho puxando para cá, ó. Bom, agora eu vou pegar, com um pincel sujo assim de laranja, eu vou pegar um pouco do amarelo cádmio e vou começar a passar na extremidade aqui da pétala, ó, fazendo contorno em cima do vermelho. Ó, aí deu uma espalhadinha dele aqui no meio. Mesma coisa aqui, ó, faço o contorno no vermelho e no verde. Aqui também. Aí vem espalhando aqui pro laranja. Como o pincel tá sujo de laranja ainda, ó, ele consegue matizar um pouquinho. Mas depois a gente vai melhorar esse matizado. Isso aqui é a primeira demão, é fundo, é mais para cobrir a superfície. Ó, ela não cobre totalmente. E aqui, ó, também é a mesma coisa. Essa pétala tá em cima, então ela vai ser aqui um contorno amarelo. Aqui também contorno amarelo.
Bom, e aqui então, depois da gente passar a segunda demão, corrigir os manchados, corrigir a luz e sombra, fazer tudo isso, tem que desenhar o pistilinho aqui do hebisco. Que aí é com um pincel mais fino, mais delicado. Bom, agora eu volto a pegar o laranja aqui. E vou terminar com o vermelho. Vou passar o laranja aqui nessa região toda do meio. Ó, não chego lá no contorno do amarelo. E agora peguei o vermelho e vou passar aqui, ó. E aqui eu vou matizar laranja com vermelho, depois ali laranja com amarelo. E vou arrumando esses cantinhos. Vou pegar, então, na próxima demão, um pincel mais fino, para conseguir fazer os cantinhos melhor, arrumar. O verde ainda está úmido ali no canto, ó, tem que esperar ele secar e passar amarelo. E aí tem que passar várias vezes até cobrir, né, esse amarelo e fazendo esses cantinhos e pegando essas três cores. Eu vou trabalhar com essas três cores aqui e depois um pouquinho de vinho para deixar um pouco mais escuro, ou poderia ser marrom também, em alguns cantos, assim, fazendo alguns frisinhos assim com marrom ou vinho, para ficar bem forte. Então é isso, por hoje é isso que eu queria mostrar. E agora vou esperar secar para a próxima aula mostrar a peça pronta. É isso, obrigado, gente, até mais.